Eu queria me apresentar primeiro um pouco, falar da minha trajetória, do que eu vivi, do que eu fiz, para vocês terem uma ideia também de onde eu estou falando, né? Eu sou formada em design pela ESD, numa época muito interessante, e, entre outras coisas, fui aluna do Afonso Beato. Ele dava aula de fotografia lá, a gente teve um bom curso de fotografia lá. Me formei, trabalhei um pouco em design e tal, e rapidamente passei para fotografia e comecei a trabalhar com fotografia, que, assim, né, no começo fazendo de um tudo, pegando todo tipo de trabalho e tal, até que me chamaram para fazer estilo no filme. E aí eu não parei mais. Fiquei muitos anos trabalhando em cinema, principalmente como estilo. Fiz outras coisas também, em produções pequenas, fiz assistência à direção, fiz produção e tal. E foi uma vivência muito importante, porque é um trabalho muito próximo do diretor de fotografia, evidentemente, né? E eu conheci, assim, os principais diretores de fotografia brasileiros da época e alguns estrangeiros também conhecidos e tal. E para mim sempre foi um trabalho muito apaixonante, né? Poder registrar aquelas imagens e fazer uma síntese da cena que era o objetivo do meu trabalho, né? Depois de muito tempo, eu resolvi voltar a estudar e fui fazer um mestrado na UF em cinema, com a temática voltada para a fotografia no cinema brasileiro. As especificidades, né, as características da fotografia no cinema brasileiro. Em seguida, eu fiz um doutorado na PUC, já voltando para o design, e ali eu abordei mais a direção de arte como um ramo, né, um viés do design. E então é isso, né? Eu tenho um livro escrito sobre essa interação entre direção de fotografia e direção de arte, e a proposta, a ideia do curso é o seguinte, é justamente mostrar como é construída a imagem no cinema a partir de uma ideia inicial, né, que é uma ideia abstrata, e que passa pelo roteirista, o diretor do filme, e que é concretizado por esses dois autores da imagem, o diretor de arte e o diretor de fotografia. Eu imagino esse curso apropriado para pessoas que estão fazendo curso de direção de arte, direção de fotografia, para curso de direção também, e de uma forma geral para quem está ligado em cinema, para quem trabalha em cinema, ou para quem se interessa, mesmo que teoricamente, por cinema, porque digamos assim, tem uma abordagem mais teórica, mas tem também uma proposta prática, no sentido de mostrar de como isso funciona na prática, na preparação, na conceituação e no set de filmagem, né? Então, essa é a minha ideia. Eu não sei, vocês que estão aí, se vocês querem falar alguma coisa, da onde vocês são, qual é o interesse, qual é a especialidade que vocês estão interessados em perseguir, né? Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E Bom, fala. me chamo Fabrício, né? Eu sou de Manaus, junto com o Vinícius e o Adão. Nós trabalhamos na filial da Globo, aqui da região norte, Ah, legal. né? E a gente trabalha muito com estilo aqui, né? A gente faz essa parte de estilo da TV, então a gente está muito ligado. Eu, né, diretor de fotografia,
Também conheci Afonso Beato, né? Eu não tive a possibilidade de fazer curso com ele, mas já fiz muito curso com o Carlos Zebé, né? Aham. Meu mestre. Então, assim, eu chamei a galera pra gente, né, ouvir e se inteirar e trocar essa ideia. Bem legal, basicamente isso. Ah, Muito legal. voltado à fotografia. Entendi. Que ótimo. Eu, assim, a minha atividade, né, assim, principal é de fotografia, fotografia estilo mesmo, parada mesmo, fora de cinema, né? É, mas eu acabei me interessando muito sobre o que significa a imagem na linguagem cinematográfica, né? Então, eu estou pensando em desenvolver o curso da seguinte forma. A gente colocou as ementas das 6 aulas, mas talvez mude um pouquinho assim, a configuração dessa ementa, né? Em primeiro lugar, eu quero entrar com uma ideia do que é imagem, desde os primórdios da humanidade, porque o ser humano, desde a pré-história, sempre se interessou em produzir imagens com diversos propósitos, né? De informação, de comunicação, de didática e de estética mesmo, decorativo, né? Então, um pouco sobre os significados e a importância da imagem nas diversas culturas, nas diversas épocas e nas diversas sociedades. É uma coisa muito condicionada e ligada à sociedade em que a gente vive, né? O segundo encontro seria para falar mais especificamente sobre a linguagem visual no cinema. Os signos que já se, como é que eu vou dizer, já se construíram como signos conhecidos, que são reconhecíveis, né? Que determinam determinados gêneros. Os gêneros são muito marcados por imagens significativas, né? E, e a necessidade que o espectador tem de um prévio saber. O espectador ele deve já conhecer alguns desses signos e a linguagem de uma forma geral para poder interpretar e tomar conhecimento, né, do que está sendo transmitido ali. Isso é uma coisa, é um trânsito de mão dupla aí, né? Porque são construídos novos signos, o espectador interage com aquilo, interpreta da forma dele, tem uma visão pessoal dele, e o autor ele já começa a abrir mão digamos assim, da intenção inicial dele, na medida em que a mensagem dele é interpretada, né? E também tem uma, assim, essa necessidade de conhecer o dispositivo e já ter uma ideia, né, do que esses signos representam, que foi feita uma vez uma projeção de um filme para uma tribo na África bastante desconectada com a civilização ocidental. E inicialmente eles estavam muito curiosos e muito interessados, etc. Mas depois de um certo tempo eles se desinteressaram completamente, eles não acompanharam, alguns dormiram, porque aquilo para eles não significava absolutamente nada, não dava para entender. Então, assim, há uma necessidade de realmente de conhecer o dispositivo, né? E aí, para trabalhar essas imagens, isso é uma coisa que eu reforço sempre, que eu acho da maior importância, é a pessoa construir, a pessoa que está trabalhando com isso, né, o diretor de arte, o diretor de fotografia, precisa construir um repertório pessoal, através de uma cultura geral, que eu acho imprescindível, assim, até
né, na vida de uma forma geral, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com comunicação, né? Uma cultura geral e arte, pintura, escultura, fotografia, pesquisar, conhecer, né? E uma das coisas que eu acho da maior importância é observar o mundo à sua volta. Os pequenos detalhes, as roupas das pessoas, os cenários urbanos, as paisagens, enfim, se tornar um grande observador, né? Porque, assim, a gente sempre fala em imaginação, né? O que é imaginação? É criar imagens. E a gente só consegue criar imagens se a gente já tem um repertório interno, né? Se a gente não conhece nada, não vê nada, é difícil ter imaginação, né? A criança, ela precisa de estímulos, né? Para poder imaginar coisas. E aí eu sempre me lembro do personagem do Caspar Hauser, que é eu não sei se vocês conhecem essa história, é uma história real, né? Uma figura real, e que foi transformada em filme, que é um cara que, por motivos políticos, foi mantido isolado numa caverna durante anos, e quando ele saiu, nem falar, ele não sabia nem falar. Essa pessoa, com certeza, não tinha imaginação, que não tinha de onde tirar, de onde pescar, né? Bom, essas seriam as duas primeiras aulas, estruturadas mais de uma forma mais teórica mesmo, mas com exemplos e ilustrações e tal, nada muito intelectual também não, só para ter uma base mesmo. A partir do terceiro bloco, a coisa fica um pouco mais prática, mas eu resolvi bagunçar aqui um pouquinho essa proposta inicial aí da ementa, e na terceira aula ver os aspectos que são em comum do diretor de fotografia e do diretor de arte, né? Porque muitas vezes, eles já se conhecem, já têm uma parceria de outros filmes, ou não, mas eles precisam estabelecer determinados critérios e determinados códigos para cada um desenvolver o seu trabalho. Então, eles recebem o roteiro e conversam com o diretor do filme, que também tem já suas coisas imaginadas, né, para a imagem desse filme, e a partir daí eles vão estabelecer referências a partir do que a gente vai trabalhar, estabelecer a paleta de cores, o significado das cores, que filme é esse que a gente está fazendo, como que a gente vai construir a atmosfera desse filme e criar uma identidade visual. Isso eles têm em comum, eles precisam ser parceiros nessa hora, né? Então, tem uma série de signos que são comuns aos dois. E a gente vai ver uma série de imagens. O Afonso me disse que não é muito bom a gente usar imagens em movimento, quer dizer, trechos de filme e tal, não, parece que não é muito bom. Então, a gente vai usar imagens fixas mesmo, mas que vão mostrar essas características que são comuns aos dois. Já na quarta, a gente vai entrar em direção de fotografia, e os elementos que o diretor de fotografia tem, né, os seus bloquinhos de construção para construir a imagem, né, que a luz, os enquadramentos, o ângulo, escolha das lentes, a composição e referências até mesmo em fotografia, né?
E aí a gente vai também ver um pouquinho da história da direção de fotografia aqui no Brasil, né? Começando com o Edgar Brasil, não sei se é uma referência para vocês, mas seria talvez o primeiro fotógrafo que fez o Limite, do Mário Peixoto, e um verdadeiro artista, além de ser um cara que improvisava equipamentos e materiais para ajudar nos deslocamentos de câmera. Ele inventou gruas improvisadas, uma coisa fantástica e tal, e com resultados incríveis, né? O Limite tem imagens muito bonitas. E aí a gente vai falar de outros fotógrafos, né, que são internacionais e brasileiros, né, como o Henri Alecan, o Storaro, o Almendros, todos bem premiados, né, e o próprio Afonso, que fez muitos filmes do Almodóvar mesmo, e filmes americanos, e vamos ver imagens desses trabalhos, exemplos e tal, e outros fotógrafos menos conhecidos, que fizeram trabalhos incríveis também e que não são tão famosos. Na quinta aula, então, a gente entra em direção de arte, começando também um pouco com história dos cenários que foram feitos na época do cinema mudo, o expressionismo alemão, que eles chamavam de arquitetos na época, os cenógrafos, né? Porque essa noção de diretor de arte é uma coisa mais recente, né? Não veio, inclusive, do cinema americano, essa noção do production design, que passou a chamar direção de arte, mas antes era cenógrafo. Inclusive, aqui na época que eu comecei a fazer cinema, a pessoa fazia cenografia, figurino, os adereços, enfim, era uma coisa bem mais, como é que eu vou dizer, intuitiva, né? E aí a gente vai também, então, chegando mais para a época de um cinema mais mainstream, mais produzido, né? com mais estrutura, e vamos falar dos diretores de arte brasileiros que se destacaram, né? Começando pelo Clóvis Bueno, que é um pouco isso também de improviso, de intuição, de criatividade incrível e tal, passando pelo Marcos Flaxman, o Marcos Pedroso, tem inúmeros, o Pupo, e ver trabalhos realizados por eles. E, finalmente, no final, a gente vai ver as equipes de apoio que esses profissionais têm, né? Na direção de arte, a gente tem principalmente o cenógrafo, que muitas vezes é arquiteto, que desenha as plantas, que projeta os cenários, tem figurinista, que é também uma parceria muito importante com o diretor de arte, né? Que compartilha com ele toda essa ideia das texturas e das cores, né? E aí tem o cenotécnico, tem contra-regra, tem aterecista, maquiador, a maquiagem de efeitos especiais, enfim, toda uma equipe que está subordinada ao diretor de arte. Na fotografia, a gente tem o gaffer, que é o iluminador, né, o eletricista-chefe, os eletricistas, os maquinistas, o operador de câmera, os vários assistentes, o foquista, e aí isso vai variar, evidentemente, com o tamanho do projeto, né, porque a gente tem, hoje em dia, estruturas enormes de cinema e, ao mesmo tempo, a gente consegue, hoje em dia, fazer um filme tranquilamente com o celular. Então, a gama de possibilidades aí de gente envolvida é muito grande, né? Você pode fazer um filme com pouquíssima gente e, ao mesmo tempo, ter
superprodução, porque o cinema é um meio de expressão e um meio de comunicação muito, muito peculiar, né? Porque o cinema é indústria, que envolve muita gente, envolve muitas etapas, e principalmente envolve, de uma forma geral, envolve muito dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma expressão artística, né? É arte e é um meio de comunicação social da maior importância, né? De divulgação, de se reconhecer, de se espelhar como sociedade, como crítica, como cinema político, enfim. É um meio de expressão, assim, particularmente complexo e importante. E aí eu vou dar também ideias de pesquisas que podem ser feitas dentro da área das artes, artistas que são queridinhos aí como referências, muitas vezes, e outros também, né? Referências para a luz, referências para a cor, referências para enquadramento, para perspectivas, e lugares onde se pode achar isso. Hoje em dia você tem visitas virtuais na maioria dos grandes museus do mundo, então, assim, hoje em dia a gente precisa mais muito viajar para ver isso, então vou também dar dicas disso, links, etc. E é essa a ideia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre qual seria a expectativa, o interesse de fazer esse curso. Ninguém quer falar nada? Então, a gente está muito mais que para ouvir você, né? Acho que é muito interessante essa troca, né? Acho que, bom, eu não. A gente poucas vezes tem tempo para ir até São Paulo ou para ir ao Rio, né? Para fazer um curso. A vida é muito corrida aqui, né? As nossas produções diárias demandam muito tempo, então, assim, E estamos é de longe, peito aberto para. é longe. E é longe. É bem longe. Então, assim, estamos muito de peito aberto para ouvi-la mesmo e aprender em qualquer circunstância, qualquer momento, qualquer material. Estamos bem abertos mesmo. Então, assim, não vou dizer que não temos expectativa, porque assim, estamos esperando muito, talvez, Ah, né? De ouvi-la, de aham. bem abertos mesmo, assim, no geral, sabe? Que ótimo. A vantagem de um curso online é essa, né? De poder atingir pessoas que estão bem distantes e que podem se beneficiar disso, né? Esse meu curso, ele não propõe depois participar de filmagem, né? Dos curtas do ABC, porque é um curso um pouco mais teórico mesmo, né? Que seria pensado em abrir um pouco os horizontes e dar mais subsídios, mais bagagem para as pessoas que estão interessados ou trabalhando nessa área, né, de construção de imagem na prática. E também pessoas com interesse geral, né, em cinema. Essa é a vantagem de ser um curso online. Né? E é isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a proposta do curso está colocada. Espero que vocês queiram participar, vai ser um prazer. Gostaria imensamente. Acho que eu vou me despedindo então aqui e a gente talvez se veja em seguida. Tá certo? Boa noite a todos e obrigada aqui pela escuta. A gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau.